graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Agradeço primeiramente a Deus, ao Pai dos Espíritos, ao Criador dos céus e da terra e tudo que há, em todo o universo. Maravilhoso Deus, agradeço a Deus pela a vida de cada um de vocês que vão assistir e que estão assistindo esse estudo nessa noite. Agradeço também a cada um de vocês aí que se inscreveu no canal e que tem compartilhado aí nossas mensagens. Isso é muito importante. Olha, sem mais delongas, vamos para aí mais um estudo aí da Palavra de Deus, que requer aí um bom entendimento aí de nós. Eu creio que isso daqui, para quem já está em graça, não vai ser difícil a interpretação, mas para quem ainda faz parte de um sistema religioso, de uma denominação religiosa, isso aqui vai parecer bastante controverso, bastante estranho, mas eu espero que o Eterno ilumina os olhos do entendimento de cada um dos amados irmãos, para que ele possa compreender o que de fato a palavra de Deus diz a respeito desse tema. Olha o tema aí: a serpente do jardim do Éden. A serpente do jardim do Éden. É um tema bastante intrigante, porque dificilmente pessoas fazem estudo a respeito dessa passagem. E quando se faz algum estudo a respeito dessa passagem, algumas pessoas fazem no sentido literal. No sentido literal mesmo. E quando a gente pega algo, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, que a gente pega algumas passagens e traz para o lado literal da coisa, fica difícil de você entender. Então, é necessário que você entenda uma coisa: a Bíblia, ela é muito usada figuras de linguagem. Então, se você não estiver atento, você não vai conseguir entender. É necessário que você analise bem o contexto, analise bem a forma que Deus está falando com as pessoas naquela época, que é uma época bem diferente da nossa nos dias de hoje. Isso é bastante importante para que você entenda a palavra de Deus. Quando você traz uma passagem dessa, a serpente do jardim do Éden, lá no começo de tudo, você traz para os dias de hoje, e olha, como se a Bíblia fosse, onde está a palavra de Deus, fosse escrita aí há poucos anos, digamos assim, você vai criar confusão, não vai dar uma boa interpretação, não vai transmitir uma mensagem mais clara para as pessoas. Então, por isso que é bom a gente voltar no passado e entender de acordo com o escritor aqui escreveu. Exatamente. Moisés, acreditamos aqui, que é Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Aí eu te pergunto, Moisés estava lá no momento da criação de tudo? Moisés estava lá quando Deus fez do pó da terra Adão e depois da costela de Adão Eva? Lógico que não. Algumas pessoas falam que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Bom, beleza. Mas será que Deus estava ali usando Moisés como se fosse um robozinho? É claro que não. Será que foi Deus que deu a inspiração para Moisés matar aquele soldado lá de Faraó? Eu acredito que não. Eu acredito que ali partiu dele mesmo, aquele desejo dele atacar aquele homem e ceifar a vida dele. Exatamente.
Aí eu te pergunto, a Bíblia é toda inspirada por Deus? Sim. Mas será que foi de Deus também quando Davi apossou-se lá, né, com a mulher do seu soldado, do seu oficial? Então nós temos que analisar tudo isso daí. Temos que entender tudo isso daí. Então vamos lá. A serpente do jardim do Éden. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis 3, verso 1 a seguir. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Preste bastante atenção. Verso 2: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Ele comeu com ela. Verso 7. Foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Olha, lendo assim, fica mais difícil entender essa passagem aqui. Mas quando nós vamos estudar por parte, aí fica mais claro. Vamos agora por parte, versículo por versículo, parte por parte. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Preste bastante atenção aqui. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse. Melhor dizendo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Abençoado, se você parar para analisar aqui, você já vai ver algo assim que te chama a atenção. Porque é assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim. Deus não disse que era de toda a árvore do jardim. Deus não disse. No verso 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comereis. Ou seja, do fruto da árvore dos jardins comereis. Estava livre para comer. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês aqui. Se realmente esse fruto, se realmente o fruto dessa árvore não fosse para que eles comessem, por que que Deus colocou ali no jardim essa árvore? Qual era o propósito de Deus? Se não fosse para eles comerem daquilo ali, Deus não teria colocado ali. Aí aqui requer de vocês
requer de mim abrir os olhos do entendimento e tentar analisar e enxergar o propósito de Deus para a criação de tudo. De tudo. Deus queria criar céus e terra, tudo que já foi criado. Queria. E Ele fez do modo dele, conforme Ele quis. Ele fez conforme o seu entendimento, conforme o seu propósito. É assim que Ele quis. Ele poderia ter feito de outra forma? Sim, mas é assim que Ele quis que fizesse. Quando eu acredito que lá no Jardim do Éden existia uma serpente falando, que Deus usou, que um diabo entrou na serpente e fez com que Adão pecasse, eu estou dizendo que os planos de Deus não deram certo, que Ele falhou na sua criação. E nós sabemos que a criação mais perfeita de Deus somos nós. Quando nós acreditamos que realmente isso aconteceu de forma literal, nós estamos dizendo, Deus falhou na sua criação. Aqui, nós costumamos dizer que a Bíblia é toda cheia de figura de linguagem. Isso aqui é uma figura de linguagem para nós. Não tem outra forma de você interpretar isso aqui, senão através de figura de linguagem. Não tem outra forma. Aqui há conflitos aqui de interpretação entre a mulher e a serpente. E nós vamos ver o que de fato Deus disse para Adão no Jardim do Éden daqui a pouco. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Olha, vamos ver agora o que realmente Deus disse para Adão. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Aí eu te pergunto, guardar do quê? Guardar do diabo. Guardar do quê? Outra figura de linguagem. Eu não quero nem entrar no contexto aqui da origem dessa frase guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu te pergunto, Adão morreu fisicamente? Não. Aqui, então, nós entendemos que é o quê? Que tipo de morte que houve aqui? Que tipo de morte? Aqui nós entendemos que a partir desse momento que Deus disse, certamente morrerás, é porque a partir daquele momento, ele não seria mais um ser para viver eternamente. Ele não viveria mais eternamente. Certamente morrerá. Deus não disse quando que Adão iria morrer. Deus alertou Adão aqui acerca de alguma coisa? Não. Até porque Deus pôs o homem aqui para dominar sobre todos os animais do campo. Exatamente. Adão aqui estava com poderes para dominar todos os animais do campo. Todos os animais do campo. Ele estava com poder ali. Mas o propósito de Deus é como se você pegasse duas crianças e deixasse uma casa cheia, uma mansão cheia de vários doces, balinha, bombons, refrigerante, e colocasse ali
na mesinha de centro, um bombom especial e falasse para ele, desse aqui você não pode comer não, porque no dia que você comer, no dia que vocês comerem, certamente eu vou dar umas correadas em vocês. Vai chegar um dia que eles vão comer sim. Vai chegar um dia que eles vão comer, mesmo tendo tudo em volta deles. Eles vão comer. O propósito de Deus aqui no Jardim do Éden é que o homem comesse sim do fruto dessa árvore. Para quê? Para quê? Olha aqui. Gênesis 3, verso 5. Aí a serpente... Eu vou ler aqui ainda, em Gênesis 2. Olha o que está dizendo aqui. Gênesis 2, do 16 adiante. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Aí eu te pergunto, até então, Adão e Eva sabiam o que era o bem e o que era o mal? Lógico que não. Eles não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Mas, quando você analisa com bastante atenção, aqui fala que do conhecimento do bem e do mal. Eles não sabiam o que era o bem nem o que era o mal. Como que eles iam entender que Deus era bom? Como que eles iam entender? Não tinha como eles entender. Não tinha. Então houve essa necessidade de Deus agir assim com o homem. Se eu acreditar que aqui no Jardim do Éden existia um ser chamado Diabo, que veio para atrapalhar os planos de Deus, eu estou reduzindo Deus, eu estou limitando Deus. Olha, irmão, a nossa mente, ela não é capaz de, digamos assim, processar para que nós entendamos a grandeza de Deus. A nossa mente não é capaz. Então não tem como eu pegar essas passagens aqui e falar que lá existia no Jardim do Éden um diabo, um Satanás, que enganou Eva e depois Adão foi seduzido e comeu do fruto também. Não tem como. Eu estou reduzindo a Deus a um plano muito baixo. Muito baixo. Não tem como. Não tem como. Mas quando a gente olha assim, com os olhos do entendimento, a gente vê algo diferente. Vamos lá. Gênesis 3, verso 5. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não morreu mesmo. Mas a partir daquele momento, ninguém mais viveu para sempre aqui na terra. E isso não era os planos de Deus, que nós vivíssemos, ficássemos aqui no jardim. Não eram os planos de Deus para que o Adão ficasse no Éden eternamente. Eles tinham outro plano de povoar a terra. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, abrirão os vossos olhos. Quando fala que abrirão os vossos olhos, Adão e Eva já estavam com os olhos abertos.
Aqui está falando de entendimento. Entendimento, o seu entendimento, a sua mente foi ativada. A sua mente foi ativada. Continuando, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus sabe. Deus conhece o bem e conhece o mal. Ele é o Criador de tudo. Então como que seremos como Deus? Nós seremos como Deus? Adão era como Deus? Não. Mas ele ficou conhecendo através da desobediência o bem e o mal. Está claro aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão vossos olhos, ou seja, o entendimento, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Até então Adão e Eva não sabiam o que era bom e o que era ruim. Então ele ficou igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Não que ele ficou igual a Deus com poderes. Aí entra uma outra parte aqui no verso 6. E viu os olhos carnais a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ao perigo aí. E agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Olha, o que está dizendo aqui? Bom, Deus disse que não era para comer. Aí aparece a serpente figurativa. Ó, no dia que vocês comerem, seus olhos vão abrir e nós vamos conhecer o bem, vamos ser igual a Deus. Aí você pega esse daí e vem para cá, ó. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Ah, então quer dizer que deu entendimento, eles conheceram o bem e o mal. Bom, agora nós já sabemos o que é o bem, o que é o mal. Agora nós já sabemos o que é o bem, o que é o bem e o que é o mal. Você está entendendo, pessoal? Agora nós já sabemos. Ao verso 7. Então foram abertos os olhos. Opa, o entendimento. É o que eu acabei de dizer agora. E conheceram que estavam nus. Até então eles não sabiam disso. Eles eram como uma criança lá no Jardim do Éden. Acabei de falar agora acerca da criança. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se eles não comessem daqueles frutos, eles não saberiam o que era o bem e o que era mal. Olha, para que nós entendamos um pouquinho do Jardim do Éden, nós temos que também vir um pouquinho mais adiante e analisar o que está dizendo aqui em Mateus 12, 34. Olha o que está dizendo. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus aqui está chamando aqui os fariseus e os escribas de raça de víbora. Aí eu te pergunto, se nós entendemos que lá no Jardim do Éden a serpente era literalmente um ser chamado diabo, como prega por aí, Jesus aqui está falando aqui para os fariseus e os escribas, chamou eles de raça de víboras. E aí, como que fica? Será que eles são descendentes da serpente? Lógico que não. Isso aqui é mais uma figura de linguagem
usada na palavra de Deus. Raça de víbora. Entendimento. Entendimento. Quando você pega essa passagem aqui, ó, de Gênesis 3, onde fala, é assim que Deus disse. Digamos que há muitos anos atrás, quando eu estava ainda na ativa, trabalhando aí, fazia parte das fileiras da Polícia Militar de Goiás, eu recebia a ordem do meu comandante e saía com meus comandados. Às vezes, lá na frente eu falava, como que foi mesmo que o comandante disse? Foi assim mesmo que ele disse? Ali, dentro do meu entendimento, eu já tinha um reflexo do que o meu comandante disse. Mas eu queria que ele, o colega do lado, repetisse, para mim ter a certeza. E mesmo eu tendo a certeza, alguma coisa me deixava assim, mas será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? A minha mente ficava, será que é assim mesmo? É como se a gente não quisesse acreditar. Como se a gente não quisesse acreditar que aquilo é realmente daquele jeito. Não, mas será que foi assim mesmo que ele falou? A gente sabe que foi assim que ele falou. Mas a gente quer acreditar de outra forma. Aí a nossa mente nos leva a acreditar naquilo que a gente está focado. Que é o quê? É assim que Deus disse? Quem está dizendo aqui? A serpente? Mais para frente nós vamos falar quem é essa serpente aqui. Então, como a gente acabou de ler aqui, ó, Mateus 12, 34, raça de víbora. O próprio Jesus aqui chamou os escribas e os fariseus de raça de víbora. Vamos prosseguir aqui. Olha, abra sua Bíblia aí em Gênesis 3, verso 14. Olha o que está dizendo aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias de tua vida. Aí eu te pergunto, quem já viu serpente, quem já viu cobra comer pó da terra? Se nós entender que lá no início está falando realmente uma serpente, nós temos que aceitar que ainda nos dias de hoje existe serpente comendo pó de terra. Para nós aceitar que lá no início de tudo a serpente estava falando com a mulher, com Eva, nós temos que acreditar também que a serpente aqui está comendo. Tem que ter serpente ainda nos dias de hoje falando. E não tem. Não tem. Deus não disse que ali ia ficar muda. Não, da agora para frente você não vai conversar mais não. Não existiu isso. Olha o que está dizendo aqui no verso 15 de Gênesis 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aí eu te pergunto, tem alguma mulher hoje, nos dias de hoje, pisando na cabeça de serpente? Não existe. Tem alguma serpente mordendo o calcanhar da mulher? Lógico que não. Continuando. Gênesis 3, 16.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão. Com dor dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Agora Adão. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Olha, não era a serpente? Aonde está a serpente aqui? Aonde está a serpente? Quem pegou o fruto lá e entregou para Adão? Ah, mas foi a serpente que enganou Eva. Qual serpente? Abençoado. Essa serpente aqui nada mais é do que o entendimento que Adão teve. É o entendimento que Adão teve acerca do que Deus disse para ele. Tanto é que lá em Apocalipse disse a antiga serpente. Ué, como? Essa serpente está viva até hoje. Desde a criação do mundo ela está viva. Ah, mas está falando do diabo e Satanás ali. Não, abençoado. Ali era o entendimento. A antiga serpente do jardim do Éden é o entendimento que Adão teve acerca do que Deus disse para ele. Deus disse: não faça, não comerás. Você pode comer de tudo aí, mas do fruto dessa árvore, não. E ele comeu. E ainda disse para a mulher: é assim mesmo? É assim mesmo que Deus disse? Ah, mas ali está falando de serpente e do homem. Quando fala que feriu o calcanhar, uma hora eu quero fazer um vídeo mais específico. Esta te ferirá o calcanhar. É traição. Isso aconteceu quando o Messias foi levantado no madeiro. A serpente, o entendimento que deu em Judas para que se cumprisse as escrituras, fez com que ele traísse o Messias, feriu o calcanhar. E quando disse que a mulher feriria-lhe a cabeça, foi quando o Messias foi levantado no madeiro. Ali a serpente foi esmagada a cabeça dela. Aquele entendimento negativo acabou-se ali naquele momento. Por que acabou? Porque ninguém mais vai ser punido por ter um entendimento que teve Adão. Ninguém mais vai ter punição, porque lá no Jardim do Éden houve uma lei que todas as árvores do Jardim do Éden comereis livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Não comereis. Vamos continuar aqui. 17 de Gênesis 3. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, então, a partir daquele momento, Adão não viveria mais eternamente. Chegaria um dia em que ele e toda a raça humana morreria. Ia comer o pó da terra. Ia comer o pó da terra. Vamos continuar.
Olha aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que os possais suportar. Ou seja, quem estava tentando lá no Éden? Era uma serpente? Para mim acreditar que lá houve um diabo, uma serpente. Ah, mas o diabo entrou na serpente. Como? Como? Deus não disse para Adão que ia dominar sobre todos os animais do campo? Aí depois ele permite isso daí. É reduzir Deus demais para acreditar nisso daí. É reduzir Deus demais. Deus não tem como nós compreender o seu tamanho, a sua grandeza, até porque não tem como a gente falar que Deus é grande. Deus é Deus. Não tem como a gente expressar a grandeza dele. Não tem como. E quando a gente não consegue entender o que é Deus em toda a sua soberania, a gente reduz ele. Por isso que até para a gente falar o nome dele, a gente tem que pensar, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Para a gente acreditar que ele arquitetou tudo, criou tudo e permitiu que um ser se levantasse contra ele e fosse lá no jardim do Éden e estragasse os planos dele. A mente da pessoa. O nosso pior diabo e Satanás está aqui, ó, no entendimento. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que veio sobre Adão ali no jardim, ali, são coisas humanas. Quando Caim trouxe as oferendas para Deus, Deus não agradou. Porque ele trouxe coisas da terra. Enquanto Abel não. Trouxe coisas que agradavam o Senhor. As tentações são humanas. Para mim entender que lá no Éden teve uma tentação diabólica de um ser que nós sabemos que nem existe, eu tenho que entender também que eu tenho que desconstruir todo o que está dizendo em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha o que ele está dizendo em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que queres. Ou seja, naquele momento ali que Adão estava lá no jardim, já era a carne dele, porque eles viram com os olhos carnais que o fruto era bom para dar entendimento. Já havia a cobiça ali. Deus deu o livre-arbítrio para ele ali. Para que deu? Para conhecer o que é bom e o que é ruim. Aí de repente você fala, nossa, mas isso é ruim demais. Não, nós temos que saber. Até hoje nós ensinamos para os nossos filhos o que é bom e o que é ruim. Ó, isso é bom, te convém. Isso é ruim, não convém. Deus também deu esse livre-arbítrio ali. Porque ele não criou uns robozinhos. Deus não criou robôs e colocou aqui no mundo. Não, vocês vão fazer só o que eu quero. Não. Não precisa de Deus falar, não, você vai vestir essa camisa, você vai colocar esse óculos. Não precisa. Isso é coisa minha aqui da terra. Quando ele quiser que eu faça algo para ele, pode ter certeza. Vai ser feito. Não tem como. Não tem como. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Deus é o que? É Espírito. E o Espírito contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro para que
não façais as coisas que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está muito claro isso aqui. Olha o que está dizendo aqui no verso 19. Porquanto as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões. Ali teve uma pequena dissensão. É assim mesmo que Deus disse. Adão e Eva ali se comunicando. Heresia, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como já antes vos disse, que as que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Olha o que está dizendo em Romanos 8, versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita às leis de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Adão estava na carne. Adão estava na carne. Ele e Eva ele viu que o fruto era bom para dar entendimento, mas foi necessário que eles tivessem o conhecimento do bem e do mal. Isso tudo estava dentro do plano de Deus. Não deu errado. Os planos de Deus não deu errado. Algumas pessoas podem pensar, mas o diabo lá no jardim do Éden enganou Eva. Não, tudo estava dentro dos planos de Deus para que acontecesse assim. Eu jamais posso acreditar que um ser lá no início de tudo atrapalhou os planos de Deus. Meu irmão, minha irmã, até para a gente falar o nome do Senhor, a gente tem que pensar, porque senão a gente vai estar reduzindo Ele. Agora, como que eu posso acreditar que lá no início da criação algo atrapalhou? Nesse momento, lá no início de tudo, Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher entre o bem e o mal. E o homem escolheu o mal, a desobediência. E tem gente ainda nos dias de hoje escolhendo. Nós muitas das vezes escolhemos também. Isso não é bom, mas as pessoas ainda continuam. Nada fugiu dos planos de Deus desde o início da criação. Mas então Adolf Hitler matou aquilo ali tudo. E o que Deus estava fazendo? Deus sabia de tudo. O que acontece é que as pessoas estão ligadas muito às coisas da terra. Estão se apegados só nesse mundo. Olha para a vida dos profetas, dos discípulos de Jesus, como eles morreram e foram avisados. Jesus avisou para ele com que morte eles haviam de glorificar a Deus. Morreram de morte violenta, mas não se entregou. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. As pessoas estão preocupadas com essa vida. Mas por que Deus permitiu que Adolf Hitler matasse aqui milhões de pessoas? Porque nós não somos desse mundo, gente. Nós não somos desse mundo aqui. Nós somos espíritos revestidos de carne que um dia vai voltar para casa. Isso é fato. Aí sim, a morada do Pai não é nesse mundo. O berço, o trono do Eterno não é nesse mundo. É o mundo espiritual. Mas as pessoas ficam preocupadas. Mas mesmo assim, Adolf Hitler matou muita gente e tantas outras pessoas mataram e estão matando. Olha, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Na hora eu quero fazer um vídeo falando mais a respeito disso aí. Olha o que está dizendo aqui, Isaías 46, 4 e 5. E até a velhice eu serei o mesmo,
e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos livrarei. A quem me assemelharei? Assemelharei. E com quem me igualarei? Tá difícil de falar, né? E me comparareis, para que sejam semelhantes. Ou seja, eu acreditar que lá no Éden existia um ser que atrapalhou os planos de Deus, eu estou dizendo que tem alguém até mais forte do que ele. Eu estou dizendo, não tem. Ali o próprio Deus deu a natureza terrena para o homem, para Adão. A serpente do Éden era o entendimento do Adão. Era o entendimento do Adão. Era o entendimento. Volto a dizer, tanto é que em Apocalipse diz a antiga serpente do Éden. A antiga serpente do Éden. Por que a antiga serpente do Éden? Por quê? Essa serpente que está aqui, ela estava lá? Não, é o entendimento. Uma figura de linguagem. Mas as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Vamos seguir aqui. Olha aqui. Isaías 45, 6 e 7. Para que você saiba, desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha, ele está frisando, não há outro. Ele que arquitetou tudo, ele que planejou tudo e ele que executou tudo para fazer, para manifestar, para executar os seus planos aqui na terra. Ah, lá no Jardim do Éden deu errado. Deu não, pessoal. Deu não. Já estava nos planos de Deus. Deu errado é o nosso entendimento aqui. Achar que Deus, que alguém atrapalhou os planos de Deus. Atrapalhou não. Infelizmente, o sistema prega assim, que o diabo veio e atrapalhou os planos de Deus. Olha, qualquer hora eu quero fazer um vídeo falando. É difícil até para falar do eterno. A gente tem que baixar, se curvar, lavar a boca, porque senão a gente está cometendo um erro gravíssimo. Porque nós não podemos fazer igual muitos fazem por aí, reduzir ele a um fracote, permitir, acreditando que lá no Éden um ser atrapalhou os planos dele. É lamentável isso. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então quem fez lá no Jardim do Éden? Se ele faz todas as coisas, quem estava lá no Jardim do Éden? Ele mesmo, fazendo os planos dele, executando os planos dele, porque ele pode, ele é o criador de tudo. Olha, Adão, eu vou te dar um entendimento terreno e você vai fazer assim. Ah, ele falou literalmente para Adão? Não, aconteceu. Deu entendimento, deu livre-arbítrio para ele. Tá aí, faça. Jesus também disse para Judas: o que tiver de fazer, faça logo. Mais ou menos isso. Lá no Éden também. Ó, você tem de tudo aí, ó. Todas as árvores você pode comer livremente, mas dessa aqui, não. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Adão morreu? Não. Mas todos que nasceram
depois dele, inclusive ele, morreram. Deus não disse que ele ia morrer de imediato, mas todos nós estamos com os dias contados. Isso estava nos planos de Deus. Isso estava nos planos de Deus. Deus não disse para ninguém que nós aqui na terra teremos vida eterna. Até porque a nossa cidade não é aqui. Nossa cidade é de lá. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha aqui. Fica até difícil da gente falar, né? Deus, isso é Deus. Como eu posso interpretar que alguém pode atrapalhar os planos do Senhor? Jamais. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Lá no Jardim do Éden também, Adão e Eva se encontravam nessas condições. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Lá no Éden não foi diferente com Adão e Eva. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que aconteceu? Gerou morte. Todos morreram. Todos quem? Mas será que não ficou ninguém vivo? Não. É porque todos, a partir do momento que Adão comeu do fruto da árvore que não era para comer, nós ficamos com nossos dias limitados aqui na terra, sujeito aí à morte. 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem, Adão, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele era da terra. Então não tem como haver uma perfeição em quem foi gerado desse mundo. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Lá no Jardim do Éden, houve uma lei para Adão. Uma só. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Aí Paulo diz aqui: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Se Adão não tivesse recebido essa ordem para não comer, ele não teria pecado, ninguém teria morrido, e ele estaria vivendo eternamente. Assim eu entendo. Mas ele conheceu o pecado e conheceu também a morte. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Tem uma passagem, eu não coloquei aqui,
que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí eu te pergunto, reconciliou consigo mesmo o mundo, para quê? Se foram nós, entre aspas, que erramos, se foi Adão, não era ele, Adão tinha que reconciliar com ele? Não era nós aqui da terra que teríamos que reconciliar com ele? Aí eu te pergunto, por que ele reconciliou com ele mesmo? Por quê? Porque ele deu lá no paraíso um entendimento ao homem. Olha, se você fizer isso, você vai conhecer o bem, o mal. Ó, se você comer do fruto dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal. Quem foi o culpado de colocar aquela árvore ali com o fruto ali? Culpado? Que culpa? Estou falando assim, não foi culpa, não é culpa. Isso eu estou falando da linguagem nossa, para que nós entendamos melhor, né, entre aspas, culpado, porque ele não teve culpa, porque ele estava seguindo o curso do seu entendimento, do seu propósito. Foi Deus que colocou ali. Porque se ele não quisesse que Adão e Eva comessem do fruto, ele não colocaria ali. Ele não colocaria ali. Então por que fala que eles, em Coríntios, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, com ele mesmo, não é com nós não. Ele reconciliou com ele mesmo. Por quê? É porque lá no início de tudo, foi ele que deu causa a tudo isso. Depois você escandaliza. Oh, você está ficando doido, rapaz. Deus é Deus. Quem somos nós para dizer que Deus é errado de fazer o que ele faz ou de deixar de fazer? Quem somos nós? Por isso que ele reconciliou com ele mesmo. Olha, eu vou fazer assim, depois eu vou dizer assim, eu vou reconciliar comigo mesmo, porque fui eu que pus Adão e Eva aí para eles praticarem isso, para que os meus planos seguissem o curso. Por isso que ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Não existia no jardim do Éden um diabo, um Satanás, não. Existia um entendimento que também foi dado por Deus. Também foi dado por Deus. Prestem bastante atenção aqui, ó. Quando a gente lê aqui em Gênesis 3, aqui, ó, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus deu poder, domínio dos animais para o homem. Aí vem, será que a serpente também não estava incluída? É lógico que estava. Esta disse a mulher, e é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui é Adão falando com Eva. É assim que Deus disse: não faça isso. Não. Ali a natureza dele já estava pedindo para fazer. A vontade dele já era que fizesse. Então por isso, é como nos dias de hoje, a gente está querendo fazer algo, sabe que tem algo que é proibido, a gente está querendo ouvir apenas uma fagulhinha de coisas permitindo. Duas crianças. Foi assim que o papai disse, mas a mamãe? Foi assim que o papai disse que não é para nós fazer assim? Querendo ouvir algo para que eles façam. Adão e Eva que estavam igual duas crianças. É assim que Deus disse? Ora, é assim que Deus disse. Deus disse para ele. Então ele queria ouvir. Ele não queria ser culpado. Ele não queria ser culpado. Tanto é que ele disse: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então ele queria pôr a culpa nela. Porque a ordem foi dada para ele. É assim que Deus disse: não comerem de toda a árvore do jardim. Doidinho para Eva, falando: não, pode comer. Aí o que aconteceu? Ele disse a mulher, a serpente, do fruto. Ele disse a mulher, a Adão: do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ó,
disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreremos, não morrereis. Aí Adão: não, isso aqui é lógico que nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Isso é a natureza terrena, é a natureza carnal brigando contra a lei de Deus. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, se abrirão o entendimento, e sereis como Deus. Sereis como Deus. Que jeito que sereis como Deus? Se tornou Deus? Então o pecado é maravilhoso, né? Porque se eu desobedecer a Deus, eu vou ser igual a Ele. Mas, olha ali, sabendo o bem e o mal. Até então, Adão e Eva não sabiam o que era o bem e o que era o mal. A partir do momento que eles desobedeceram, Deus falou: checkmate. E agora, vocês vão conhecer o bem e o mal. E é importante para nós, nos dias de hoje, conhecer o bem e conhecer o mal. Nós temos que analisar o seguinte: nós temos que, quando a gente vê algumas pessoas na rua, igual eu, durante 30 anos, trabalhei na Polícia Militar de Goiás, trabalhava na rua, nós tínhamos que ter um entendimento de certos indivíduos em atitude de suspeição. Nós tínhamos que ter. Nós tínhamos que saber o que certos indivíduos estavam fazendo, se é certo ou se é errado. Nós tínhamos que conhecer quando ele estava infringindo a lei. Então, quando se tem lei, é bom para regular as coisas, para colocar as coisas em ordem, para limitar as coisas. Porque até então, Adão e Eva não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Será que eles sabiam que era Deus? Será? Se Deus chegava ali e fazia isso, batia papo com ele: quem é você? Sou Deus. E aí? Então, pessoal, Deus, é difícil até de falar o nome dele, porque ele é grande demais para a gente acreditar que ali um ser que foi inventado pelo sistema religioso atrapalhou os planos de Deus. Não tem como. Os planos de Deus é perfeito. Os planos de Deus é perfeito. Não tem como a pessoa trazer para os dias de hoje e falar: não, lá uma serpente falou com a mulher e enganou ela e tal. Não tem cabimento. Até porque o escritor de Gênesis não estava lá. Ele usou uma figura de linguagem que ele mesmo pudesse entender e passar para as outras pessoas. Então, para nós, nos dias de hoje, isso fica difícil demais. Para muitas pessoas hoje, isso é muito difícil interpretar assim. Mas nada mais é a serpente do Éden do que o entendimento de Adão. O entendimento de Adão. Está claro ali, ó. É assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Está claro. Ele tentando ouvir algo, o contrário de que Deus falou para ele. Ele sabia. E assim, muitas das vezes, nós estamos aí querendo fazer algo e errado e procurando, digamos assim, uma deixa, um motivo para que nos leve a cometer aquele erro e sair ileso. Tanto é que Adão falou: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu, eu comi. É assim. É muito fácil de entender. A serpente ali nada mais é do que o entendimento. O entendimento de Adão. Ele foi usado ali. Mas, como também Judas
Judas veio para que se cumprisse as Escrituras. Preste bastante atenção. Ah, Judas foi mal, Judas foi isso, Judas foi aquilo. Foi. Mas foi para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Adão e Eva estavam ali no Éden. Pecou para quê? Para que se cumprisse os planos de Deus. Jamais os planos de Deus podem ser frustrados. Jamais ponha na tua cabeça que uma serpente enganou Adão e Eva, e o mundo hoje é desse tipo porque um diabo fez aquilo lá e Deus não fez nada. Isso é um absurdo. Isso é reduzir demais Deus. Isso é limitar Deus. Acreditar nesses argumentos falhos. Os planos de Deus foram, sempre será perfeito, desde o início da criação até a sua eternidade. Até a sua eternidade. Um Deus que criou o tempo. O tempo? Qual o tempo? Há 1 hora, 2 horas? Não. O tempo, fora do tempo, dentro do tempo, criou o tempo. Aí você pega e acredita que não. Lá no Éden, a serpente enganou Eva. Isso não dá, não cabe aqui não. Estamos encerrando por aqui. Se essa mensagem foi edificante para você, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, ative o sininho em todos, para que quando a gente gravar mais vídeos aí, o canal aí se encarregue de informar você. Graça e paz, graça e paz.